passei para vocês hoje, tanto o PowerPoint como dois textos para ajudar na reflexão. Está na página lá. Eu sempre vou passar. Uma coisa que é importante a gente observar, não é fácil você determinar exatamente o que o Marcos quis escrever há 2.000 anos atrás. Não é fácil. Então, o que nós temos são hipóteses bíblicas. Então, os pesquisadores eles avançam nessas hipóteses bíblicas. Então, existe duas formas de ler um texto bíblico, basicamente. Duas formas. Uma forma que eu gosto bastante é chamar. Deixa que o Valdemar está entrando. Estamos começando agora, seu Valdemar. Vamos começar agora. O Mauro vai gravar para nós. Hoje eu estou usando o celular para facilitar para vocês. Aí a minha internet no celular é melhor. Então, quando a gente fala de Bíblia, existem pelo menos duas formas, vamos dizer assim, dois viés para a gente estudar a Bíblia. Uma, é o que eu gosto bastante, é o chamado de exegese histórica. O que significa isso? Tentar entrar dentro do texto, pegar dentro do texto aquilo que nós chamamos aí de palavras-chave, tentar entender os termos da época, tentar entender a cultura da época, tentar entender a sociedade da época, a política da época. Aí a gente vai entendendo um pouco o que o escritor quis escrever, qual é a mensagem que ele quis nos deixar, tá? Então a gente chama isso de exegese, de método histórico crítico da exegese, onde a gente então entra de fato no campo da vida cotidiana daquela época, né, o que pensavam, ou se aproximar disso, né? Uma segunda forma de se ler a Bíblia, nós chamamos de mensagem pastoral. Diante do texto, qual é a mensagem teológica, aí não histórica, não da exegese, mas qual é a mensagem pastoral que a gente pode tirar do Marcos? Os dois textos que eu deixei para vocês hoje, eles estão nesse segundo campo, no campo da pastoral. Qual é a mensagem teológica? Que também a Bíblia tem essa finalidade. Na verdade, a grande finalidade da Bíblia é justamente essa pastoral, a mensagem pastoral. A exegese que eu estou ensinando para vocês é para vocês aprofundarem o texto. Mas por que a gente estuda exegese? Para depois tirar a mensagem pastoral. Qual é a mensagem para a época de Jesus e para nós hoje? Como é que a gente pode tirar isso? Então são esses dois campos. Eu estou trabalhando com vocês o campo da exegese, que são chaves de leitura para vocês compreenderem, mas ao mesmo tempo também tentar levar até vocês essa mensagem teológica, essa mensagem pastoral, que é a aplicação disso na nossa vida. E qual que foi a aplicação na época da comunidade do Marcos, tá bom? Por que eu estou dizendo isso hoje? Porque hoje nós vamos entrar no capítulo 5º. O capítulo, eu vou trabalhar eu vou trabalhar hoje com vocês tanto a parte da exegese como a parte pastoral, a mensagem teológica. Vou fazer as duas, a parte histórica e a parte teológica. O capítulo 5º hoje, ele é muito rico em simbologia, tá? Não esqueça disso. O capítulo 5º do Evangelho de Marcos é muito rico em simbologia. Para descobrir essa simbologia, nós temos então que trabalhar a exegese. É isso que eu estou explicando para vocês, essas chaves de leitura. A gente tem que aprofundar. Tem um autor aqui na Itália que eu gosto bastante dele, depois eu vou ter que postar o texto dele também para vocês, chamado Alberto Maggi. Alberto Maggi. Ele é ótimo na exegese. Gosto muito das reflexões dele, porque ele vai a fundo no grego, ele aprofunda muito o texto. Hoje, no capítulo 5º, eu vou só adiantar, depois vocês podem acompanhar também lá o PowerPoint que eu deixei, que fica muito claro. Hoje o capítulo 5º conta duas histórias para nós, duas histórias. A primeira história é a história que Jesus cura um endemoniado gerazeno, que é aquele que morava nos túmulos, tá? Nós vamos falar dessa questão. E a segunda história que nós vamos ver hoje, que o Marcos nos conta, no capítulo 5º, é a cura da mulher que sangrava por 12 anos e da menina, filha do responsável pela sinagoga, chamado Jairo,
que veio a falecer e Jesus ressuscita essa menina com aquela palavra aramaica talita cum, menina levanta. Então hoje o Marcos nos conta essas duas histórias. Eu vou trabalhar com vocês tanto a parte da exegese, como a parte também da teologia, né, da mensagem pastoral. Não esqueça o que eu falei no início da aula de hoje. As duas histórias, elas são muito simbólicas, cheias de simbolismo. O que nós estamos dizendo com isso? Não pegue o texto ao pé da letra. Eu sempre falei isso para vocês desde o primeiro dia de aula. Não se lê a Bíblia ao pé da letra. Nós precisamos saber qual é a mensagem que o Marcos quer nos passar, tá? Não pegue o texto como se fosse uma história de, vamos dizer, com H maiúsculo. Não é isso que o Marcos quer passar. Ele quer passar uma mensagem para a comunidade dele, e muitas vezes ele usa de simbolismo para mostrar isso para as pessoas, tá bom? Eu vou começar com a primeira história, que é do endemoniado Gerazeno. Se vocês estiverem com a Bíblia de vocês na mão, é muito bom porque vocês vão acompanhando e vão entendendo o texto. Eu sempre uso de Jerusalém, que a tradução é melhor. Sirlei está entrando aqui também. Boa noite, Sirlei. Estamos começando agora. Vamos trabalhar o capítulo 5. Não esquecer, de novo, a simbologia por trás disso. Quando você lê o Evangelho de Mateus, que fala da mesma história, só Mateus e Marcos falam dessa história, desse endemoniado, o Mateus coloca esse acontecimento numa cidade chamada Gadara. Já o Marcos coloca em Gerasa. Eles colocam em duas cidades diferentes, mas na mesma região, chamado Decápolis. Quando a gente pega um mapa de Israel na época de Jesus, só para vocês entenderem, eu coloquei lá no PowerPoint o mapa, para vocês entenderem isso. A Galileia está no norte, a Samaria está no centro, a Judéia no sul. Repetindo para quem não conhece bem a Terra Santa. A Galileia, onde Jesus vivia, é norte. A Samaria, dos samaritanos, é no centro. E a Judéia, onde está Jerusalém, onde está Belém, é no sul. Do lado direito do mapa de Israel, boa noite, Eleonora, nós estamos começando agora. Do lado direito do mapa de Israel, existem 10 cidades gregas. Isso na época de Jesus. Existiam, 10 cidades gregas. Essas 10 cidades gregas eram conhecidas na época de Jesus como Decápolis. Deca, 10. Polis, cidade. Eram 10 cidades gregas. Então, quem estava na Galileia, para ir para Decápolis, deveria atravessar o mar da Galileia. Deveria pegar um barco, ir para o mar, atravessar e ir para o Oriente, para a parte oriental de Israel, para essa Decápolis. Só que essa Decápolis, ela é uma terra pagã, ela é uma terra de gregos, de pessoas, lógico, tinha judeus, mas a grande maioria de gregos. Então eles não seguem o Deus de Israel, eles não seguem as leis de Israel. Então eles são considerados pelos judeus como pessoas impuras. Eles são considerados pelos judeus como pessoas idólatras, que adoram outros deuses. Então é terra de pessoas excluídas pelos judeus. Essa é a visão da época de Jesus, só para vocês entenderem. Onde está Gerasa? Gerasa é eu coloquei isso lá no PowerPoint, Gerasa é uma das cidades dessa Decápolis. Tá? Então, quem está escrevendo o texto tem isso em mente. Tudo que vem da Decápolis não presta. Tudo que vem da Decápolis significa morte. Tudo que vem dessa região pagã significa aquilo que é impuro. Então, vamos lendo devagar para vocês entenderem isso. Essa cidade de Gerasa, ela fica a 50 quilômetros do Mar da Galileia. Fica mais ao sul, 50 quilômetros do Mar da Galileia. No Evangelho, o Marcos fala que porcos pularam no mar. Mas como é que porcos podem pular no mar se na cidade de Gerasa não tem mar? Então, vocês já estão entendendo que existe um simbolismo aqui. Vocês sabem que porcos, para o judaísmo, é comida impura. Judeus não podem comer porcos. É uma comida impura.
Vocês estão percebendo aqui aquilo que eu falo para vocês, chave de leitura? Tudo que está ligado a Gerasa é impuro. Tá? Tudo que está ligado a Gerasa é impuro. Túmulo. Os judeus não podem tocar eles enterram as pessoas, mas não podem nem se aproximar mais de túmulos. Então, túmulo também significa algo impuro. A região de Gerasa tem muitas montanhas desérticas, significa morte, sem vida. Então, o Marcos ele vai desenhando um contexto de morte, de uma região sem vida, de uma região de pecado, de uma região de pessoas impuras, de uma região de pessoas idólatras. Esse é o cenário que o Marcos está nos pintando aqui. Por isso dos porcos também, coisa impura. Então ele criou um cenário para escrever sobre isso. E agora vamos à mensagem, o que ele quer dizer com isso, tá bom? Então vamos lá, eu vou ler para vocês. Eu estou no capítulo 5, do versículo 1 ao 20, o primeiro. Tá? O endemoniado Gerazeno. Chegaram do outro lado do mar. Eles pegaram o barco, foram para o outro lado do mar. Já expliquei para vocês que o mar ele tem dois significados em Marcos. O primeiro significado é missão. Quem pega o barco vai evangelizar, como Jesus e os apóstolos. Mas o mar também pode significar o quê? Caos, mal, tempestade. Lembra da tempestade? Nossa vida, os nossos conflitos. Então, o mar tem esses dois significados. Ele pode significar missão, mas pode significar também, nesse momento aqui do Marcos, nós vamos ver isso, ele pode significar também caos, tempestade, dificuldades. Boa noite, Fabrício. Estamos no capítulo 5 aí começando. Então chegaram ao outro lado do mar, capítulo 5, começando aqui, a região dos Gerazenos. Onde fica Gerasa? Fica 50 quilômetros ao sul do mar da Galileia, na Decápolis, essas 10 cidades. Logo que Jesus desceu do barco, caminhou ao seu encontro, vindo dos túmulos, um homem possuído por um espírito impuro. Olha, impuro, um espírito impuro. Nós sabemos então, quando a gente lê no Marcos espírito impuro, ele quer dizer uma pessoa que é doente. As pessoas doentes eram consideradas muitas vezes culpadas pelas suas doenças. Já explicamos para vocês. Na época de Jesus, as pessoas que tinham alguma doença, se eram cegos, loucos, problemas psiquiátricos, se tinham alguma coisa, porque elas tinham cometido um pecado, ou algum demônio, se acreditava nisso, algum espírito estava dentro dessa pessoa. Eram as duas explicações. Então, se você tem uma doença, ou você é culpado por ela, pelos seus pecados, ou um espírito possui você. Então, se eu tenho um problema de depressão, um espírito me possuiu. Se eu tenho um problema psiquiátrico, um espírito me possuiu. Tá? E assim por diante. Então, vamos lá. Habitava no meio das tumbas, quer dizer, no cemitério, coisa impura. E ninguém podia dominá-lo, nem mesmo concorrentes. Vocês lembram que o Jesus disse no capítulo 3 que se você quer entrar na casa do homem forte, você tem que prendê-lo? Marcos está lembrando disso. O demônio é chamado de homem forte, mas quem é mais forte que o demônio? É Jesus. Tanto é que João Batista fala no Marcos, virá alguém mais forte do que eu. Então Jesus é muito mais forte que o mal. Tá? Aqui é uma questão da leitura teológica já. Jesus é mais forte que o mal. Muitas vezes já o haviam prendido com grilhões e algemas, mas ele arrebentava os grilhões e estraçalhava as correntes. Esse homem, na verdade, ele tem problemas psiquiátricos, ele se corta, e a doença dele causa essa fúria que não deixa ele tranquilo. E sem descanso noite e dia, perambulava pelas tumbas e pelas montanhas. Tumbas, coisa impura, montanha desértica, algo sem vida, dando gritos e ferindo-se com pedras. Quer dizer, uma pessoa que tem problemas psiquiátricos que se corta. E é uma pessoa agressiva, tá? Então, nós sabemos aqui, pela leitura do Marcos, que não é uma possessão demoníaca, mas era a leitura que se fazia na época. Esse homem tem problemas psicológicos seríssimos, tá? Ao ver Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, clamando em alta voz: Que queres de mim, Jesus,
Filho do Deus Altíssimo. Nós já falamos para vocês que o Marcos define Jesus, uma das definições que o Marcos faz de Jesus é que ele é o Filho de Deus. Ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus. Aqui eu posso fazer uma leitura teológica? Posso, em Marcos. Qual é a leitura teológica aqui? Que até mesmo os demônios conhecem o poder de Jesus. Conhecer o poder de Jesus, se prostrar diante de Jesus, não quer dizer que nós servimos Jesus. É uma crítica a todos aqueles religiosos, crítica aos religiosos, que muitas vezes sabem quem é Jesus, reconhecem Jesus, dobra-se o joelho diante de Jesus, mas não servem a Jesus. São pessoas. Então é uma crítica também do Marcos aos religiosos, que mesmo conhecendo Jesus, mesmo se ajoelhando diante de Jesus, não servem ele de verdade. É apenas por interesse. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. O mal, outra leitura teológica, o mal não quer nos deixar. O mal quer nos prejudicar. Então é uma leitura teológica possível. Com efeito, Jesus lhe disse: sai deste homem, espírito impuro. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Presta atenção no nome agora do rapaz. Ele respondeu: Legião é meu nome, porque somos muito. Uma leitura teológica: o mal, ele não é apenas uma faceta, ele tem várias facetas. Então, o mal tem várias facetas, se une para prejudicar o ser humano. Essa é a leitura teológica. Leitura exegética. Quem era chamado de legião na época de Jesus? Eram soldados romanos. Soldados romanos. A pergunta é: será que o Marcos está fazendo uma crítica política aqui? Vocês vão ver que a resposta é sim daqui a pouco, tá? Então veja bem, o nome desse cara era Legião, o mesmo nome dos soldados romanos. O Marcos possivelmente está fazendo uma crítica política aqui desse grupo romano, mas vamos esperar daqui a pouco. E rogava-lhes insistentemente que não mandasse para fora daquela região. Ora, havia ali pastando na montanha uma manada de porcos. Nós sabemos que porcos é impuro para o povo judeu. Aqui é uma crítica, né? Dessas pessoas. Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele permitiu. E os espíritos saíram, entraram nos porcos e a manada, cerca de 2.000, 2.000, grava esse número também, se arrojou no precipício abaixo e se afogavam no mar. Mas se não tinha mar ali, então vocês estão vendo aqui que o Marcos está fazendo aqui o que nós chamamos de leitura exemplar. Vou explicar daqui a pouco o que é isso. Os que apacentavam fugiram e contaram o fato na cidade dos campos. E as pessoas acorreram a ver o que havia acontecido. Foram até Jesus e viram um endemoniado sentado. Olha só, Jesus, quando curou ele tinha um problema psicológico, tinha perdido a sua dignidade, morava nas tumbas. Quando Jesus cura ele, olha como é que agora ele aparece. Sentado, autoridade, quem senta tem autoridade, vestido e em são juízo. Jesus devolveu para esse homem excluído o quê? A dignidade humana. Sentado, vestido e em são juízo. Vamos aqui. Aquele mesmo que tivera a legião. E ficaram com medo. Então aqui tem duas situações. Para aquele rapaz, dignidade, liberdade, vida. Para a multidão, medo. Para as pessoas, medo. E essas pessoas com medo, inclusive, pedem para Jesus ir embora. Vamos ver, vocês vão ver aqui agora. Ó. Começaram e ficaram com medo. As testemunhas contaram o que acontecera com o endemoniado e o que houve com os porcos. Começaram então a rogar para que se afastasse do seu território. Quando entrou no barco, aquele que fora endemoniado rogou-lhe que o deixasse ficar com ele. O endemoniado queria ficar com Jesus, o ex-endemoniado, né? Jesus não deixou e disse-lhe: vai para a tua casa e para os teus e anuncia-lhes tudo o que fez por ti o Senhor na sua misericórdia. Fez por ti na sua misericórdia. Então ele partiu e começou a proclamar na Decápole o quanto Jesus fizera por ele, e todos ficaram espantados. Vocês lembram quando Jesus curou a sogra de Pedro, o que ela fez? Passou a servir. O que aconteceu com esse homem quando ele foi curado? Queria servir Jesus. Então, por que Jesus nos cura?
Jesus nos cura e nós temos que, então, nos colocar a serviço. Tá? Essa é uma questão importante. Vamos fazer um pequeno resumo desse capítulo 5, versículo de 1 a 20, o que eu falei até agora. Então, o que aparece como pano de fundo? Tumba, mar, legião. Isso tudo está no PowerPoint de vocês, tá? Legião, que é o exército romano, porcos, que é alimento impuro, espírito impuro, deserto, né? Montanhas com deserto. Tudo isso significa elementos negativos. Tudo isso. Decápola, região pagã, tudo isso. Então, Marcos, ele mostrou um cenário negativo, e ali, nesse cenário negativo, Jesus, então, vai fazer essa cura. Um dado interessante, eu queria ler para vocês aqui o que o Isaías fala da idolatria. Olha só, como é que ele define idolatria, o Isaías. Está no capítulo 65 de Isaías. Eles vivem em túmulos, está dizendo as pessoas que vivem com idolatria. Eles vivem em túmulos, passam a noite nos esconderijos, comem carne suína, porcos, e alimentos impuros. Queimam incenso sobre os mortos e nos montes insulta o Senhor. Então veja bem que o Marcos está fazendo uma crítica à idolatria da época dele, mas pondo como exemplo Jesus com essa situação. Por isso que nós chamamos que esse evangelho é um evangelho exemplar. Ele é uma referência para você criticar a idolatria. Essa é a primeira leitura teológica, tá, que eu estou fazendo com vocês aqui. Então, Marcos escreveu uma história para criticar a idolatria da época dele, Marcos. Os romanos viviam idolatria. O Marcos usou Jesus como exemplo, como a história de Jesus, né, com Jesus no meio de pessoas idólatras. Então, o que o Marcos faz aqui teologicamente, primeiro, tá, é fazer uma crítica à idolatria. Por isso que o texto de Marcos, esse evangelho, é um evangelho exemplar, não pega ao pé da letra, ele é simbólico. O Marcos usa todos esses elementos, primeiro, para criticar a idolatria da época dele. Segundo ponto em relação ao Marcos. O endemoniado são essas pessoas que têm problema psíquico com comportamento agressivo. Tá? O que Jesus faz, então? Outra leitura teológica. Segunda. Então, a primeira foi a crítica à idolatria. Segunda, tá? É que Jesus Cristo é o vencedor de todas as formas de mal. Porque naquele homem, na sua doença, na sua exclusão, em uma região impura, que tudo significava mal, Jesus venceu. Jesus venceu aquilo, o homem mais forte, vamos dizer, que o evangelista Marcos fala, que é o demônio lá, né? Então, ou seja, Jesus venceu o demônio, Jesus venceu o mal. Então, Jesus Cristo, ele é o homem verdadeiramente forte, não o demônio. Então, Jesus, ele é o vencedor de todo o mal, seja nos nossos males físicos ou morais. Tá? E aqui nem se fala de mal espiritual. Então, Jesus, ele é o vencedor de qualquer tipo de mal, porque ele é o bem, porque ele é o sumo bem. Então, essa é a segunda leitura teológica do texto. Primeira leitura teológica, o Marcos está criticando a idolatria. Tá? Vocês viram aí pelo texto de Isaías o que era idolatria. Exatamente isso que estava acontecendo com o rapaz. Segundo, Jesus, o Cristo, ele é o vencedor de todas as formas de mal. Ele vence. Aí podemos ainda adiantar um pouco essa questão. O Marcos está fazendo uma denúncia política também? A resposta é sim. Presta muita atenção. Então, eu já falei duas questões teológicas, agora vem uma questão de uma crítica política do Marcos. Quando Marcos escreveu o evangelho dele, no ano 70, vocês lembram? O Império Romano tinha destruído Jerusalém. Como é que o exército romano chama? Legião. Como é que é o nome do rapaz? Legião. Então, esse rapaz é o símbolo do Império Romano. O mal que está dentro dele, não ele, o mal que está dentro dele é a representação do mal do Império Romano, que oprime as pessoas. Esse rapaz é oprimido. Tá? Esse rapaz está sendo oprimido. Então, é uma metáfora para dizer que o Império Romano está nos oprimindo, que destruiu Jerusalém. Tá?
E aqui uma coisa interessante, que existe uma legião romana chamada 10ª Legião Fretense, tá no PowerPoint de vocês também, tá? 10ª Legião Fretense. Qual é um dos... Ela tem vários símbolos. Qual é um dos símbolos dessa legião? Um dos símbolos dessa legião é o javali. É o javali. Lembra dos porcos? Porcos, javali? Então, Marcos está denunciando essa legião, e essa legião, ela participou da primeira guerra judaico-romana do ano de 66 a 73. Foi essa legião que destruiu Jerusalém. Então, Marcos está condenando o Império Romano, dizendo que o Império Romano é o mal, que oprime as pessoas, que coloca essas pessoas em correntes, que coloca essas pessoas em correntes. Lembra da corrente do rapaz? Que ele era amarrado? Então Marcos faz uma denúncia. Lógico que ele não podia fazer isso abertamente, ele está no Império Romano, ele faz em forma de metáfora. Então, o mal que está nesse rapaz é a metáfora do Império Romano, a legião, a 10ª Legião Fretense. Possivelmente aqui ele colocou, essas legiões eram entre 3.000 soldados e um pouco mais, aqui ele fala de 2.000. Foi essa legião que destruiu o Império Romano, que destruiu Jerusalém no ano de 70, e que participou dessa guerra judaico-romana do ano de 66 a 73, com Vespasiano. Então é uma crítica que ele está fazendo. E como um dos símbolos dessa legião são os javalis, né? E aí aqui entra os porcos nessa história. Lá no PowerPoint de vocês, eu cheguei a colocar uma moeda, a face da moeda com javali, que é justamente o símbolo dessa 10ª Legião Fretenses. Tá? Eu coloquei o javali para vocês verem lá depois. Isso está no PowerPoint, depois é bom que vocês dêem uma olhada lá. Então esse é o texto aqui, então, que o Marcos nos apresenta, tá? Nos apresenta aqui. Então, eu coloquei tantas questões teológicas como política e a exegese, pegando palavra por palavra, o porco, a questão da tumba, das questões impuras, da idolatria que estava ali. Tá? E o ponto mais importante que o Marcos está também nos dizendo no final é que quando nós somos libertados, quando a gente tem dignidade, nós temos a obrigação de evangelizar. Foi o que esse homem fez. Então ele passa a evangelizar. Então quando a gente recebe as graças de Deus, quando nós estamos com a nossa dignidade restituída como ser humano, nossa obrigação, nossa missão é de evangelizar. E foi isso que esse homem fez, como fez a sogra de Pedro, nós já vimos esse texto. Ok? Vamos ao outro texto, depois eu deixo vocês fazer pergunta. É o capítulo 5, versículo de 21 a 43. Eu vou ler também, e aí nós vamos então depois entender o que o Marcos quer dizer com isso. Eu vou ler ele todo sem explicar, depois eu explico, tá bom? E de novo, atravessando Jesus de barco para o outro lado, ele está retornando para a região dele, uma numerosa multidão cercou. Vocês já perceberam que a multidão segue Jesus, né? Por interesse, muitas vezes, como eu falei para vocês. Ele se deteve à beira-mar, o lugar preferido de Jesus, beira-mar, não na igreja, não no templo, mas ali na beira-mar. Aproximou-se um chefe da sinagoga, veja bem, um chefe da sinagoga, um judeu importante, cujo nome era Jairo. Jairo significa o ressuscitado, aquele que ressuscita. Daqui a pouco vocês vão entender por quê. E vendo-o, caiu aos seus pés. Tá? Rogou-lhe insistentemente, dizendo: minha filhinha está morrendo. Esse homem tem fé. Lembra que eu falei para vocês que uma das questões do Evangelho de Marcos é como ser discípulo de Jesus quando a gente está em perseguição, ou dores, ter fé. Ter fé. Esse homem tem fé. Rogou-lhe insistentemente, dizendo: minha filhinha está morrendo. Observa o termo filhinho, tá? Grave esse termo filhinho que vocês vão entender por que daqui a pouquinho. Vem e impõe nela as mãos para que ela seja salva e viva. Na época de Jesus, se acreditava que quando uma pessoa estava doente, um religioso ou uma pessoa idosa deveria impor as mãos naquela pessoa para curar. O poder sairia da pessoa para curar a outra. Essa era uma crença da época. Por isso que até hoje se impõe as mãos, tá? É um poder que sai para ajudar o outro. Ele o acompanhou e numerosa multidão seguia, apertando de todos os lados. Aqui fechou
a primeira parte dessa história, porque ela continua depois no final. Ora, certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Quantos anos que ela tem um fluxo de sangue? 12 anos. Grave isso aí. Tem uma coisa interessante aqui, uma chave de leitura. E que muito sofrera na mão de vários médicos, tendo gastado tudo o que possuía. Então era uma pessoa que era rica, para pagar os médicos tinha que ter dinheiro no início. Ela gastou tudo com os médicos, já não tem mais nada, sem nenhum resultado, mas cada vez piorando mais. Ouviram falar de Jesus. O que ela ouviu falar de Jesus? Que Jesus curou um leproso, tocou no leproso, que Jesus curou aquele cego, né? Não cego, aquele acamado da maca. Então ela já tinha ouvido falar que Jesus era misericordioso. Ela já tinha escutado isso. E uma coisa importante, ela tinha fluxo de sangue, menstruação constante. A vida está no sangue. A vida para os judeus está no sangue. Ao perder sangue, a mulher está perdendo vida. A mulher está perdendo vida. Quem é o Senhor da vida? Jesus. Olha a leitura teológica bonita aqui. Hein? Vamos lá. Possuía sem nenhum resultado. Ela já tinha ouvido falar de Jesus. Aproximou-se dele por trás, no meio da multidão, e tocou-lhe seu manto. Daqui a pouco vocês vão ver que ela não podia fazer isso. Por que ela não podia fazer isso? Porque isso é uma transgressão. Ela é impura. Mulher menstruada não pode tocar num homem, porque ela está impura. Ela nem devia estar no meio da multidão. E se uma mulher menstruada toca no homem, o que o homem pode fazer? Pode mandar matá-la. Isso está na lei. Então, essa mulher, ao tocar em Jesus, ela cometeu uma transgressão. Mas por que ela tocou em Jesus? Porque ela tem fé. Olha a palavra fé de novo no Marcos aqui, hein? Vai gravando. O Jairo tem fé. A mulher tem fé. O Jairo está numa situação terrível. O filho dele está doente. A mulher está doente. Mas ambos têm fé. Na situação de perseguição, de sofrimento, a fé é a resposta? Para o Marcos, sim. Para Jesus, sim. Vamos lá. Imediatamente, desculpa, aproximou-se por trás do meio da multidão e tocou seu manto, porque dizia: se ao menos tocar suas roupas, serei salva. Olha a fé dessa mulher. E logo estancou a hemorragia, acabou a hemorragia. E ela sentiu no corpo que estava curada de sua enfermidade. E imediatamente Jesus, tendo consciência da força que saíra dele, a força do bem, a força da vida, a força do Espírito, que é vida, que cura, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou minhas roupas? Os discípulos disseram: vês a multidão que te comprime e perguntas quem me tocou? Interessante aqui que o Marcos faz uma crítica aos discípulos. Os discípulos andam com Jesus, mas não estão com Jesus, não compreendem Jesus. Não basta andar com Jesus, tem que estar com ele para entender ele. Os discípulos ainda não entendem Jesus. E faz até uma repreensão a Jesus, uma crítica a ele. Então, Jesus olhando em torno de si para ver quem havia feito aquilo. Então, a mulher amedrontada e trêmula, sabendo o que lhe havia sucedido, foi e caiu aos pés e contou-lhe toda a verdade. Por que ela está com medo? Porque Jesus pode mandar matá-la. Ela tocou nele, tornou ele impuro. Porque ao tocar em Jesus, Jesus ficou impuro. Então ela ficou com medo de Jesus mandar matá-la. Só que olha o que Jesus faz. Quer dizer, ela transgrediu uma lei religiosa. Ela transgrediu. Então, tá. E ele disse-lhe: minha filha. Lembra a filhinha lá em cima? Minha filhinha está doente? Olha o que ele fala. Minha filha. É o mesmo termo. A palavra filha aqui é o mesmo termo usado por os dois lados. É uma chave de leitura que significa Israel. Porque Israel é chamado na Bíblia minha filhinha. Então, o que o Marcos está relatando aqui é a realidade do povo judeu. Do povo judeu que segue a religião, Jairo, e do povo que não tem nem como seguir porque está excluída, essa mulher. É a história do povo de Israel que o Marcos está contando. Eu vou explicar isso daqui a pouco. Ainda falava quando chegaram. Ah, tá. E disse: minha filha, a tua fé te salvou. Fé te salvou. Vai em paz, fique curada deste mal. Daqui a pouco eu vou explicar um pouco mais sobre essa mulher. Ainda falava quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha morreu.
Por que perturbas ainda o mestre? Jesus, porém, a mulher estava morrendo porque estava sangrando. A menina morreu. Morte em cima, morte embaixo. Vocês estão vendo há 12 anos que ela sangrava? Quantos anos tem a menina? 12 anos. 12 anos e sangrava, 12 anos a menina. Morte em cima pelo sangue, morte embaixo. Filho em cima, filho embaixo. Vocês estão vendo que tem aqui uma, uma conexão entre os dois textos? Porque o Marcos está falando do povo de Israel. Jesus, porém, tendo ouvido a palavra que acabava de ser pronunciada, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente, fé. Diante de qualquer situação, só fé. E não permitiu que ninguém acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago. Por que Jesus não permitiu que as pessoas seguissem? Porque Jesus não quer uma religião de exibicionismo. Jesus não quer chamar atenção para ele. Jesus está preocupado com a menina, com o pai da menina, com a mãe da menina, e não para se exibir para ninguém. Jesus não gosta de religião que as pessoas se exibem, se mostram e não se interessem pelo outro. Por isso que ele só chama esses três para serem testemunhas do que vai acontecer. Algo fantástico. Chegaram à casa do chefe da sinagoga e ele viu o alvoroço. Muita gente chorando e clamando em alta voz. Naquela época se contratava as carpideiras para chorar nos velórios. Por isso que tem esse barulho. Muito bem. Deixa eu pegar aqui. Entrando disso, por que esse alvoroço e este pranto? A criança não morreu, está dormindo. Jesus é o Senhor da vida, está dizendo Marcos. E caçoavam dele. Quem é da morte, caçoa de quem é da vida. Tá? Ele, porém, ordenou que saíssem todos, exceto o pai e a mãe da criança e os que acompanharam, Pedro, Tiago e João. E com eles entrou onde estava a criança. Tomando a mão da criança, disse, Talita cum, aramaico, menina, eu te digo, levante-te. No mesmo instante, a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. Lembra? 12 anos o sagramento, 12 anos aqui. E ficaram extremamente espantados. Recomendou-lhes expressamente que ninguém soubesse o que tinham visto, porque Jesus não quer propaganda nesse momento, para que eles não confundam ele com o Cristo, com o Messias errado, e mandou que desse de comer a menina. É interessante que o Marcos fala que Jesus não cuida apenas do espiritual, mas também do material, dê comida para ela. Então vamos aqui fazer um pouco a leitura dessa narração, vamos observar o que tem em comum no texto e tentar tirar uma exegese desse texto. A mulher sangrava 12 anos, hemorragia, a menina tinha 12 anos. O que significa 12 aqui? 12 é o número das tribos de Israel. Então, o que o Marcos está falando é a realidade do povo de Israel. 12, 12. As 12 tribos. O Marcos está contando sobre isso para nós. Como é que está a realidade do povo de Israel? O povo de Israel está morrendo. Muitas vezes porque não tem fé. Tá? É isso que o Marcos está denunciando. E se o povo de Israel não se apegar a Jesus, só Jesus pode salvar o povo de Israel, porque ele é o Cristo. Se o povo de Israel não acreditar em Jesus, ele vai morrer. A mulher sangrando ou a menina. Agora, a mulher sangrando se curou. Por quê? Porque ela teve fé em Jesus. E a menina se salvou. Por que ela se salvou? Porque o pai teve fé em Jesus. Então, ou seja, se o povo de Israel continuar negando Jesus, é isso que o Marcos está dizendo, lá no ano 70. Se os judeus, número 12, continuar negando Jesus, vai morrer. Não tem esperança para esse povo. Mas vamos lá. O mesmo termo filha, usado para mulher, é o mesmo termo em grego usado para criança. Ou seja, ele está falando da mesma pessoa. Qual é a pessoa? Os judeus. Os judeus. Jesus cura as duas. E ele cura com duas. Engraçado. Aconteceram duas transgressões. Primeiro, da mulher que tocou em Jesus. Ela era impura. Ela transgrediu por fé para ser salva, para ser curada. Mas Jesus também cometeu uma transgressão. Qual foi a transgressão de Jesus? Ele segura a mão de um cadáver. Não, segundo o livro de Levítico, não se podia tocar em cadáver. Se você toca em cadáver, você fica impuro. Então, seja, duas pessoas curadas com duas transgressões religiosas. O que Jesus está dizendo? Que religiões que excluem, o caso da mulher, aí o caso do judaísmo, tá? Que exclui a mulher e exclui a menina, e vocês sabem que a mulher que sangra é excluída, e a criança era excluída. Por isso que Jesus fala, deixai vir as minhas crianças.
Então, uma religião que exclui as pessoas, ela está morta. É isso que Jesus está dizendo, e o Marcos, né? Ela está morta. Porque o mais importante é o ser humano. Então, Jesus transgride a religião para salvar uma pessoa. Aquela mulher transgride a religião para se salvar, porque tinha fé em Jesus. O mais importante da religião é isso, é salvar as pessoas, é trazer dignidade aos excluídos. É isso que Jesus está dizendo aqui para nós. A mulher ela é uma pária social. O que significa isso? Sangrava, era impura, não podia tocar em nenhum homem. E o mais importante, não podia nem a mulher não podia nem mesmo ir na igreja, porque ela era impura. Não podia nem mesmo participar da Páscoa. Então, ela não podia, ela era completamente excluída. E se ela fosse solteira, ninguém iria casar com ela porque ela sangrava. E se ela fosse casada, o marido podia repudiá-la, porque ele não podia transar mais com essa mulher. Então ela era completamente excluída. E numa situação difícil, é aquela situação, é como seguir Jesus Cristo numa situação difícil, com fé, acreditando nele. Então ela é impura, não podia entrar no templo, não podia celebrar a Páscoa, é equiparada a uma pessoa leprosa. Não havia esperança para aquela mulher. Isso que estava dizendo aqui. Da mesma forma que Jesus curou o leproso, cura essa mulher. Então, seja duas transgressões da mulher e de Jesus. Primeiro, a mulher que toca em Jesus torna ele impuro. Depois de Jesus que toca na menina, ele também se torna impuro. O que Jesus está dizendo? A religião que exclui, ela é morta. Ela não tem sentido. O que dá vida é justamente você importar com o ser humano. É você o encontro dele. E aqui uma coisa bonita que eu acho bacana nesse texto, é que Jesus não pede para essa mulher ir ao templo levar as duas pombinhas, que ela deveria fazer, porque ela foi curada. Ela era pobre agora, ela tinha que levar as duas pombinhas. Ele não manda ela no templo. Sabe por quê? E ele manda ela em paz. Porque agora acabou o que o Marcos está dizendo, acabou o tempo da gente oferecer as coisas a Deus. Agora é o próprio Deus que se oferece a nós para nos dar vida. Jesus Cristo na cruz. Agora é Ele que se dá por nós para nos trazer vida. A vida da menina, a vida da senhora. Isso aqui é muito interessante. Então esse texto também é exemplar. Da mesma forma que aquele texto foi um exemplo, uma referência, esse também é um exemplar. Por quê? Ambas essas mulheres eram excluídas pela sociedade. Ambas perdendo a vida. E Jesus devolve a vida para ambas e devolve também a dignidade. Mas, de novo, essas duas mulheres, a mulher e a menina, é o símbolo da religião de Israel. 12, por isso 12. Se Israel não acreditar em Jesus, não ter fé em Jesus, Israel vai morrer. Israel só se salva como a mulher com hemorragia. E a menina, se tiver fé em Jesus. Vocês podem abrir as câmeras aí de alguns tempos, 40 minutos, 42, e vocês podem perguntar. O Ô, Mauro está Guto, eu não gravando, depois peguei, posta para mim. Ô, Guto, eu não peguei muito bem a referência à questão do mar no caso da Legião. Eu não entendi. Você falou que não tem mar naquela região ali onde aconteceu a libertação da pessoa que se dizia Legião. Mas fala que os porcos se atiraram ao mar. O que que representa esse mar mesmo? O mar significa você sabe que o Império Romano tinha o mar Mediterrâneo como Mare Nostrum, lembra na história? Israel está no Mediterrâneo. É como se o Marcos estivesse denunciando o Império Romano como um mal que oprime e dizendo para os soldados: voltem para casa, parem de nos oprimir. É uma crítica política, tá? Pedindo para os romanos deixarem a Terra Santa. É Entendi. uma crítica do evangelista Marcos. Por isso que eu falei que tem, além da leitura teológica, tem também a crítica política do Marcos aos romanos. Mais alguém? Vocês viram, né, pessoal, que os dois textos são simbólicos, são metáforas, são essa chave de leitura que vocês precisam aprender aos poucos. São chaves que vão ajudar vocês a entrar no texto, não ler o texto literalmente, sempre tem uma mensagem por trás. Pode ser mensagem teológica, pode ser mensagem política, como o primeiro texto também, mas tem mensagens, tá bom? Então, aquela pergunta, o que o Marcos está querendo dizer com esse texto? Sempre pergunta isso, qual é a mensagem que ele quer passar?
não leia textos bíblicos literalmente. O que é literalmente? Como se fosse história. Eles não são assim. Tem mensagem por trás. Ah, Guto, Ô, por que, Guto, que eles faziam isso? Nós fazemos também. Como eu falei para vocês, o fulano entrou pelo cano, é, bateu a cara na porta. São linguagens que nós usamos no cotidiano. Pode perguntar, Mauro. Valdemar, Valdemar, pode perguntar, Valdemar. eu queria que você esclarecesse mais sobre as 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel foram aqui, quando Israel, antes de virar uma nação, uma monarquia, ela foi formada pelos filhos de um homem chamado Jacó. Quem é Jacó? Jacó é o filho de Isaac, um dos filhos de Isaac. Então, o Jacó, ele teve 12 filhos e depois vai ter uma filha também. Desses filhos do Jacó, desses 13 filhos, né, que uma era menina, não conta, na formação das tribos, a tribo de Levi também não forma, porque é uma tribo sacerdotal, e o José vai morrer. Você sabe disso, que José foi para o Egito. Então sobraram-se 10. Só que das 10 tribos, mais os dois filhos de José, os netos de Jacó, essas dez tribos, mais os dois filhos de José, vão formar o que nós chamamos de as 12 tribos de Israel, que vão formar o Estado de Israel. São 12 tribos, cada um com uma liderança, e essas 12 tribos vão formar o futuro Israel. Por isso elas são tão importantes, em número de 12. Por isso na Bíblia sempre 12 é símbolo de Israel. Tá? Quando aparecer na Bíblia o número 12, é o símbolo de Israel. Mais alguém? E Não Guto, quando você deixe. fala sobre a questão das 12 tribos de Israel precisarem reconhecer Cristo como o verdadeiro Messias, o Messias Uhum. profetizado, então quer dizer que podemos teoricamente falar que o judaísmo por si só é uma religião morta, não é? Assim, Para, o, porque enquanto a nação de Israel não reconhecer Cristo, eles meio que vão estar perdidos. para o evangelista Marcos, sim. Não esqueça que é o Marcos que está escrevendo, né? Para o judeu, se perguntar para ele, vai dizer que não tem nada a ver. Mas para o evangelista Marcos, para o evangelista João, para o evangelista Lucas, para o evangelista Mateus, sim. Para os quatro, sim. Para os evangelhos, se Israel não se converter a Jesus, está condenado a desaparecer. Essa era a visão dos quatro evangelistas. Não estou dizendo que eles estão certos, mas foi assim que eles pensaram, entendeu? Então, sim, por isso que o Marcos está dizendo. Se Israel, esse texto agora dessas duas meninas, se Israel não se converter a Jesus, não ter fé em Jesus, vai morrer. Essa é a mensagem do Marcos. Tá? Essa é a mensagem do Marcos. E, de fato, o judaísmo nunca cresceu, né? Ele sempre foi uma religião para poucos. Mais alguém? Não deixem de ver lá o PowerPoint, está muito interessante lá. Eu coloquei lá tudo para vocês. Coloquei dois textos para vocês. Vou colocar um terceiro do Alberto Maga, que eu gosto bastante dos exageros que ele faz. É sempre importante você ler esses textos, vai ajudando vocês assim, a abrir a cabeça cada vez mais em relação a esses textos, tá bom? E vão divulgando aquele texto sobre aquele curso sobre maçonaria que vai acontecer agora em outubro, tá? Aquele que depois eu mando para vocês de novo. Então eu já vou me despedindo, deixo vocês aí fiquem com Deus e a gente vai se falando aí. Qualquer dúvida me pergunte aí, tá? Um abraço. Boa noite. Boa noite.